Olá, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de ciências. Perdido como essa caveira, está eu aqui, professor Osmar de Ciências. Esta aula é destinada aos alunos da Escola Benedita de Campos Marcolong e Batista Renzi, e hoje aprenderemos muito sobre genética, ou melhor, continuação da genética, recapitular um pouco sobre átomos e radiação e, é claro, reforçar os nossos estudos em genética, que eu tenho percebido muita dificuldade de modo geral. Enfim, vamos aos objetivos em primeiro lugar. Ao final deste conteúdo, o aluno será capaz de entender princípios básicos da fisiologia e morfologia celular, ou seja, a fisiologia seria o funcionamento e morfologia a sua forma, ou seja, a forma e função de uma célula, ou melhor, de muitas células, e entender o mecanismo de divisão celular, que no caso é o tipo de reprodução que ocorre na célula, e morte celular. E deste modo entender a ação de doenças genéticas, como câncer, por exemplo, e entender na prática o conceito de hereditariedade e consolidar um conhecimento sólido na temática deste modo, permitindo refutar ideias equivocadas do senso comum. Essa primeira parte faremos uma introdução à biologia celular para que entendam que antes de aprender sobre genética, talvez deveria ter invertido essa matéria, mas o interessante é saber como que é a menor estrutura da vida, para daí então entender onde está o material genético e logo perceber que existe tanto em ser unicelular quanto em seres pluricelulares também. O primeiro ponto é o que são células. O que que você imagina aí na tua cabeça quando alguém fala sobre células? Na verdade, a célula é a menor unidade da vida, está presente em todos os seres vivos e existem seres unicelulares que possuem apenas uma célula e seres pluricelulares que possuem muito mais que uma. Nós, como seres humanos, possuímos trilhões. No mundo, na nossa biosfera, você tem uma vasta distribuição geográfica de inúmeras espécies vegetais, animais, e dentre essa biodiversidade, você vai encontrar seres que são unicelulares, que possuem apenas uma célula como este paramécio, e seres que são pluricelulares, como nós, seres humanos. O interessante é saber que uma célula não é padrão. A célula animal não é igual à vegetal, a célula do fígado não é igual à célula do pulmão. Então vocês vão perceber isso hoje, porque as células, é importante já estar com isso na cabeça. Células têm características peculiares, ou seja, diferentes, têm estruturas a mais ou a menos, tudo vai depender do local que ela está situada e da função que ela exerce, ou seja, do seu nicho ecológico, vai depender disso. Porque nos seres humanos, por exemplo, eu tenho aqui dois pequenos exemplos, não que são os únicos padrões que ocorrem em um ser humano, mas aqui tem alguns tipos de tecido epitelial, que são formados por células epiteliais. Aqui você vê o epitélio pseudoestratificado, o pavimentoso, enfim, todas essas células, essa diversidade de células que estão formando esses tecidos, eles estão apenas em um organismo. E são células epiteliais de revestimento. Elas têm a característica de serem grudadas umas nas outras. Elas são bem aderidas porque elas têm que ser impermeáveis. Elas têm que bloquear a passagem de antígenos, até mesmo água. Inclusive, a nossa pele é composta por células epiteliais que formam tecido epitelial e internamente também somos revestidos por tecido epitelial. Então, é um tecido formado por células epiteliais também.
e compõem a nossa pele, que é o nosso revestimento, assim como o epitélio interno também, que vai da boca até o ânus. E também as células musculares são bem peculiares também. Elas possuem muitas mitocôndrias, que são organelas. Lembrando que a célula ela tem órgãos, são chamadas de organelas, e elas desempenham função vitais para a célula, assim como as organelas desempenham funções vitais para nós, seres humanos. Enfim, vão aprender muito em ecologia no ensino médio os níveis de organização de um indivíduo, que vai de átomo, molécula, organela, célula, e as células elas formam tecidos que vão formar órgãos, que vão formar sistemas, que vão formar indivíduos. Indivíduos formam populações, populações formam comunidades, comunidades ecossistemas, e aí vai, enfim, tem um monte de outras características até chegar na biosfera. Mas esses são os níveis de organização dos seres humanos. Agora, pegamos de modelo uma célula animal, aqui é apenas uma representação. é, Como eu disse, elas possuem órgãos, que são as organelas, que desempenham funções vitais para a célula. São diferentes, eu sempre vou bater nesse martelo, é importante para a prova, fica a dica aí. São diferentes de acordo com o local que está situada e com a função que desempenha. Aqui, por exemplo, você tem a representação de uma célula, você vê centríolos, mitocôndria. Célula seria equivalente à membrana, a bicamada lipídica, que é uma membrana que envolve a célula, ou seja, a célula ela é revestida de gordura, de lipídios. E você tem, por exemplo, a mitocôndria que participa na síntese de energia, respiração celular. O citoplasma é todo esse espaço entre as organelas dentro da célula, semelhante a uma gelatina, enfim. Não dá para exemplificar todos e verão com mais calma em biologia, mas o importante é saber que lá no centro, lá no núcleo, está o material genético. Lá estão os 46 cromossomos que eu tanto venho dizendo nas últimas aulas, e ele está envolvido por uma carioteca, ou seja, a membrana celular que coloca a nossa célula como eucarionte. E vamos falar um pouquinho disso também na frente. Aguardem a ansiedade. Esse aqui é um corte que fiz na escola, melhor. Não fiz o corte, é uma lâmina pronta, mas eu filmei, melhor fotografei do microscópio da escola e do epitelial, como podem perceber, mais ou menos para mostrar esses pontos em roxo. É claro que não lembro se foi no aumento de 500 vezes, mas esses são as reações é, que ocorreram. Lembra que quando você tem que examinar uma lâmina, antes colocamos reagentes que sabemos que vão reagir com determinadas estruturas que queremos analisar. Aí no Marco Longo vocês fizeram aula prática, vocês devem lembrar um pouco sobre isso do ano passado ainda. E então, isso em roxo representa então os núcleos celulares daquele tecido que foi analisado. E claro que existem muitas diferenças entre todas as células, mas umas bem gritantes são a diferença entre célula vegetal e animal, que são totalmente distintas, totalmente diferentes mesmo, e são seres eucariontes, é importante lembrar disso. A célula vegetal, ela possui características exclusivas, como, por exemplo, o fato de ser revestida por uma parede celular composta de celulose, essa que vocês estão vendo, diferente da célula animal, que é revestida com lipídio, ou seja, gordura, aquilo que acumulamos na barriga quando comemos demais. E logo ao centro, percebam que
esses círculos verdes, eles representam então os cloroplastos, que dentro tem os glândulos que armazenam clorofila, e essa substância é responsável por dar a cor verde à planta, ao mesmo tempo participa da fotossíntese. É graças a ela que ocorre a fotossíntese. Com isso, a planta é caracterizada como uma produtora trófica na cadeia alimentar e ela acaba alimentando herbívoros e com isso alimenta todos os outros da cadeia alimentar, os consumidores terciários, secundários, terciários, no caso de carnívoros que consomem outros carnívoros, enfim. Então, sem a planta não haveria vida. Então, qualquer desequilíbrio na cadeia alimentar, aumento ou diminuição de população, em qualquer nível, vai afetar diretamente todo mundo. Enfim, então a planta é produtora, ela faz fotossíntese graças à clorofila. E logo ao centro você tem quem ali? O vacúolo. O vacúolo nada mais que uma estrutura de armazenamento, simplesmente. Ela armazena substâncias que podem ser tóxicas ou não. Geralmente são substâncias aromáticas. Vamos pensar aí na família Rutácea, a família da laranja, do limão, da mexerica, enfim. E eles têm um cheiro bem característico, bem peculiar. É característico da família. Então, todo aquele aroma, ele fica armazenado em glândulas. E aonde que eu encontro? Nessas estruturas, nas células daquelas glândulas, ok? Esse aqui é um corte. Não consegui fazer legal esse aqui, eu acabei retirando da internet mesmo. E é uma representação bem legal de um tecido vegetal. Não é uma célula, é um conjunto de células, ou seja, um tecido. É uma parte abaxial da folha, ou seja, abaixo, na parte de baixo da folha. E esses pontos verdes mais escuros que vocês podem observar são os cloroplastos, ok? Os que são responsáveis por dar a cor verde à planta e participam da fotossíntese. Agora, esse ponto é importante. Existem células procariontes e eucariontes. As eucariontes, como eu disse, assim como nós, seres humanos, como os animais, lembrando que somos do reino animal, e as plantas, todos somos eucariontes. De protozoário para cima, todos são eucariontes. Por quê? Possuem um núcleo organizado, como podem ver na imagem à direita, aqui, possuem um núcleo organizado, que é o teu material genético. Você vai ter a cromatina aqui e há um envoltório nuclear, que é chamado atualmente, no meu tempo que eu estudei, era chamado de carioteca. Esse nome já está defasado, agora o correto é usar envoltório nuclear. Então o núcleo está bem guardado, como em uma caixa de madeira, em um local secreto. Então este é essa característica de uma célula eucarionte, como nós e os vegetais. E os procariontes são aqueles que não possuem carioteca, não possuem um núcleo envolvido por envoltório ou carioteca, que acaba guardando aquele material genético, acaba envolvendo aquele material genético. O seu material genético ele se encontra espalhado aqui no citoplasma. Lembrando que o citoplasma é esse espaço que existe dentro da célula, entre a parede celular, ou melhor, isso no caso de plantas, a membrana e as organelas ali dentro, é uma espécie de gelatina. E outra característica também é que as células procariontes geralmente possuem plasmídios, outros tipos de organelas e quando possuem não são em demasia como os eucariontes. É um tanto menos complexo. Aqui é a representação de uma bactéria e outra informação importante que eu não posso esquecer é que vírus
Vírus, ele não possui nenhuma organela, ele não é composto por uma célula, não é ser unicelular, nem procarionte, nem eucarionte. Os vírus, eles são... é, não sei como definir. Inorgânico? Enfim, são seres não vivos. A única característica que eles têm de seres vivos é o fato de possuírem material genético, que em algumas vezes podem ser DNA ou RNA. Mas o vírus, ele não é um ser vivo. Ele só tem um material genético e ele é envolvido por um capsídeo que geralmente é construído com estruturas que são roubadas do hospedeiro, ou seja, ele é um parasita. Então, é importante lembrar disso. Em relação à diversidade celular, é bem rica. Você encontra vários tipos de células. Pegando aqui somente no reino Monera, lembrando que é o reino mais antigo do mundo, o tipo de vida mais primitivo da Terra pertence ao reino Monera. Aqui vocês podem ver que é uma bactéria, todo o reino são células procariontes, sem um núcleo organizado, como podem perceber aqui, e a presença de plasmídios. Podem possuir outras organelas também, sim, mas geralmente se possuem são poucas. Há uma vasta biodiversidade, como podem ver, em formatos. Vocês estão vendo aí cocos, vocês podem encontrar os espirais, os bastonetes. Aqui, por exemplo, os bacilos vivos, presente aí no iogurte que vocês tomam. Enfim, e lembrando que nem todo micro-organismo pode fazer mal, muitos deles auxiliam muito a nossa saúde, inclusive ajudam na digestão, inclusive é graças à microbiota que os herbívoros conseguem digerir a celulose, sem eles isso não aconteceria. Enfim, e lembrando que o tipo de vida mais primitivo surge então no reino Monera, com o tempo surgem os eucariontes, aqueles que se divergiram em que de alguma forma conquistaram a clorofila e com o tempo se diversificaram em espécies pluricelulares, enfim, foram se diversificando, dando origem aí ao reino Plantae. Você tem outro grupo que deu origem ao reino animal, antes passou pelo protozoa, enfim, e até chegar ao tipo de vida que conhecemos hoje, tão complexo, enfim, embora ainda existam muitas espécies unicelulares, enfim, mas verão bastante disso ainda em evolução, tanto no final do nono ano quanto ainda no ensino médio. Agora vamos a diferenças básicas entre célula animal e vegetal em 3D. Aqui eu tenho um corte de um tecido vegetal, da folha especificamente. E como podem perceber, como eu disse antes, você vai encontrar aqui organelas com aparelho de Golgi ou complexo de Golgi. Você vai encontrar o citoesqueleto, o citoplasma, que é aquele espaço que eu disse entre parede e organelas, retículo plasmático rugoso e liso, enfim. Não se preocupem com os termos nem com suas funções, mas percebam que essas que citei, elas ocorrem também em células animais. Porém, as células vegetais, elas têm características específicas, que é a parede celular revestida de celulose, vacúolo e o cloroplasto. Aqui só para exemplificar, lembrando que antes vimos células epiteliais que são de revestimento, que formam o tecido epitelial, e as células musculares que formam tecidos musculares. E aqui há uma célula do fígado. Percebam que a célula ela sempre será diferente dependendo do local que ela está e da função que ela exerce. Aqui, por exemplo, temos uma riqueza em mitocôndria. Percebam essa característica. Então, ela pode ter a mais uma organela, que é o seu órgão,
Lembrando que organela é o órgão da célula, é vital para a vida da célula, assim como os nossos órgãos são vitais para nós. E muitas organelas vão se repetir. Inclusive, como são eucariontes, tem envoltório ou núcleo ou carioteca, aqui guardando esse material genético. E aqui na vegetal tem as suas particularidades. Eu tenho aqui a parede celular composta por celulose, a animal composta por gordura, lipídio. Na animal eu não tenho cloroplasto nem vacúolo, na vegetal eu tenho. Lembrando que cloroplasto participa da fotossíntese e ele dá a cor verde. E o vacúolo armazena substâncias importantes para a planta. Geralmente pode ser toxinas, pode ser ah, substâncias que as pessoas usam na fitoterapia, enfim, aromáticas, enfim, alguma função para aquela planta essa, esse vácuo terá. Aqui é o núcleo, como podem perceber, exatamente aqui dentro você vai encontrar os seus cromossomos, aqui é a cromatina e aqui dentro estarão os seus cromossomos. E lembrando que uma célula, ela nasce, vive, morre, vou falar um pouco mais sobre ela daqui a pouco, mas vamos dar uma enfatizada aqui. Você vê que está ocorrendo o que aqui? A formação de um DNA, a replicação, como podem ver, o DNA é composto pelas bases nitrogenadas adenina, timina, citosina e guanina, e essa parte chamada de genes vão formar o genoma que determina características e depois então vão formar os cromossomos. Aqui é uma parede celular, ou melhor, uma bicamada lipídica, que era a membrana de uma célula animal. Aqui é o núcleo sem o material genético, como podem ver, mostrando o entorno que é o reticulum endoplasmático, o rugoso e o liso, e aqui o complexo de Golgi, que estão correlacionados com a síntese de proteínas. E aqui um zoom exato, você vai ter a pele da célula, vamos dizer assim, a membrana, gordura e proteínas e um meio hidrofóbico. A essa organela, esse órgão de uma célula vegetal, é cloroplasto, você tem um grânulo dentro que contém clorofila, e essa aqui é a mitocôndria que você pode encontrar em ambas as células, participa da respiração e síntese de energia de uma célula, inclusive todas elas juntas vão participar da síntese de energia e respiração de um indivíduo, ok? Lembrando que todas as células vivem, todas as células respiram, e essa organela aqui, esse órgão da célula, vai ser muito encontrado nas células musculares, ou seja, no tecido muscular. Agora vamos à diferença básica entre célula procarionte e eucarionte. Aqui uma célula procariótica ou procarionte, aqui uma célula eucarionte ou eucariótica. O que chama a atenção em primeiro lugar é a complexidade. Como podem perceber, uma célula procarionte é bem primitiva e ela é bem menos complexa. E não que evolução seja melhoria, é uma adaptação ao meio ambiente, enfim. Eu já mostrei essas estruturas aqui, isso é um repeteco básico. Em relação morfológica, por exemplo, você tem cílios e flagelos. É característica de seres unicelulares que convivem em meio aquoso, como o espermatozoide do ser humano, enfim. E aqui a célula do fígado que eu já mostrei para vocês. Enfim, acho que é isso. Só para consolidar, a eucarionte ela sempre vai ter o núcleo envolvido por uma carioteca ou envoltório nuclear, que é o novo nome, e estará guardando ali a cromatina junto
aos cromossomos, ou seja, o material genético. Pode falar material genético que está tudo certo. Agora vamos ao resumão básico. Todos os seres vivos são compostos por células. Há seres unicelulares e pluricelulares. Células podem ser procariontes, aquela que possui um núcleo desorganizado, ou seja, não tem carioteca, ou eucarionte, que possui carioteca e tem material guardado no envoltório nuclear ou carioteca. Todas as células possuem organelas ou órgãos celulares, que é a mesma coisa. Todas as células são seres vivos, isso é muito importante, não esqueçam nunca. Células não são inorgânicos, tá? São seres orgânicos também. E as células podem variar seu formato, a quantidade de organelas, dependendo da função e o local em que está situada. Perguntinha de prova, olha o spoiler aí. Presta bastante atenção. Agora vamos à parte 2 desta aula. Já aprendemos o que é célula, ok? Então vamos entender a biologia delas, a ecologia dessas pessoas aí, desses indivíduos. Bom, todas as células elas nascem, vivem e morrem, mesmo dentro de um organismo pluricelular como nós. O processo de reprodução é chamado de mitose, em que a célula se divide em duas células filhas, ok? Também tem a meiose, mas isso será aprendido lá em reprodução um pouco para frente, que tem relação com os cromossomos. A célula sabe quanto tempo vai durar e a sua morte é programada. A apoptose é uma morte peculiar em que a célula sabe que está desgastada, então ela se fragmenta em pedaços e ela acaba se fragmentando mesmo ali no organismo, no tecido ou na linfa e acaba sendo consumida por macrófagos, que são células do sistema imune, que faz ali a higienização, a reciclagem de tudo o que encontra. Ele está presente na linfa e nos tecidos. Porém, também pode ocorrer a necrose, que é a morte celular espontânea, aquela que não é esperada nem programada. Ela acontece quando de repente você tem um acidente, sei lá, quebra um osso, quando você se machuca, se corta, enfim, geralmente desencadeia algum tipo de processo inflamatório imunológico, como secreção de pus, feridas, enfim, inflamações, roxidão. Mas a apoptose não causa absolutamente nada. Estamos todos os dias com células que estão nascendo, que estão vivendo, que estão morrendo, e nem percebemos. Já na necrose fica muito evidente. Aqui, só para representar, como eu disse, a apoptose é a morte programada. A célula ela vai se fragmentando. Você vê um prolongamento se dividindo em pedaços menores e logo vem a fagocitose. Lembrando que fagocitose é... Deixa eu explicar melhor. Eu disse que a célula tem vida, ela tem organelas que são órgãos, elas também digerem. Tem os lisossomos que são referentes ao sistema digestório da célula, né? Eles fagocitam, se alimentam. Então, o processo de alimentação dela é chamado de fagocitose, enquanto que a defecação dela é chamada de exocitose, mas ela não tem boca nem tem ânus, ela apenas engloba e desengloba as estruturas. É isso que acontece. A condensação da cromatina, como no processo de divisão, a célula é fragmentada em pedaços, como eu disse, não causa resposta imunológica e os macrófagos desempenham a função aí de digerir tudo aquilo. Vamos andar rápido, que o vídeo está ficando muito grande. Vamos à divisão celular agora, bem rápido. É a mitose. É um processo em que uma célula mãe ela se divide em duas células filhas. A primeira parte que é dividida
é logo o núcleo onde está o material genético, ou seja, ali a cromatina com os cromossomos. E falamos muito, ou melhor, eu falei muito disso, de seres eucariontes, então ter um núcleo organizado envolvido por uma carioteca, então aquela carioteca com material genético vai se dividir em dois, ou seja, vai ser um xerox, vai ser uma cópia exata daquele material genético. Dividiu o material, melhor copiou, então a célula é dividida. Então temos aí uma célula mãe originando duas células filhas. Este é o processo de reprodução. Então uma célula mãe vai dividir em duas células filha. Aqui apenas por curiosidade, lembrando das bases nitrogenadas são importantes, citosina sempre vai parear com guanina. Guanina sempre pareia com citosina. Adenina sempre com timina. E timina sempre com adenina. Como assim? Você vê em exames laboratoriais de DNA, enfim, quando ouve falar de DNA, é comum você encontrar uma sequência bem grande de A, T, C, G, T, 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 enfim. O importante é saber que quando há divisão de uma célula, primeiro é o material genético. Vamos pensar aqui no início, o DNA. Aqui eu tenho uma fita de DNA, ok? Ele vai se dividir. Então, nesse processo, a ajuda do RNA, enfim, para poder dividir em dois, porque vai complementar as fitas que serão separadas, assim, uma fita dividida ao meio vai originar duas. Então, tendo citosina aqui, o outro lado tem que ser preenchido com guanina. Aqui com guanina, o outro com citosina. Adenina, o outro lado timina. E sempre será a mesma correspondência, A com T e C com G. Pode acontecer de adenina fazer par com citosina? Pode. Mas no caso haverá uma correção. Quando não acontece, ocorre mutação genética, que na maioria das vezes não é benéfica ao indivíduo, que será mutado aqui. Enfim, e esse conjunto do material genético você pode chamar de gene, mas não há uma definição correta para a quantidade de genes que vai formar um genoma. Então você tem DNA compactado que vai formar um genoma, um conjunto de genes, que vão determinar tal característica. Vamos supor, aquele gene específico, que pode estar em qualquer braço aqui do cromossomo, determina a cor dos meus olhos. O outro aqui, se eu botei síndrome de Marfan. O outro aqui, se eu tenho tendência a ter câncer. Enfim, temos 46 cromossomos de DNA compactado. Compactado em genoma, que determina característica. Então, cada parte do cromossomo terá tijolos. E esses tijolos serão quem? Os genes. E esses tijolos terão farelo. E este farelo será quem? Apenas o DNA. Então, bem compactado, você terá 46 cromossomos, lembrando que todo o material genético que tem na sua célula do fígado é a mesma que tem no neurônio, é a mesma que tem no músculo, no epitélio, enfim, é o mesmo material genético. E agora, para finalizar, vamos à mitose, lembrando que ela acontece com os indivíduos, pluricelulares também, e nós agora deve estar acontecendo em todos nós um tipo de mitose. Como assim? A cada 8 anos você não tem as mesmas células, elas são renovadas todos os dias. As células que estão no meu fígado agora não são as mesmas do ano passado, da minha pele também, então elas vão se transformando. No entanto, mantém a sua forma. E o que acontece? Uma célula do fígado morreu e tem outra que vai originar duas. Uma célula mãe originando duas, com 46 cromossomos. Lembrando que esta quantidade de cromossomos de um ser humano adulto.
A única parte do nosso corpo que vai ter metade são as células espermáticas, aquelas reprodutoras. Porque o esperma e o óvulo, eles vão sofrer um processo chamado de meiose, em que eles ficaram com metade dos cromossomos, apenas 23. O que que acontece? Eu tenho 23 cromossomos de pai e de mãe. Então, quando formar então o zigoto, logo aquela aquele material que foi unido, né, aquela junção de material genético será replicado durante a vida inteira daquele indivíduo que foi formado ali. Então, essa que é a característica. Então, a partir daí, todas as células daquele indivíduo, seja do fígado, da orelha, do, do neurônio, terá o mesmo material genético. Isso é importante de guardar. E, enfim, vou ter com a boca seca agora. Então, e além disso, é por isso que ocorre também doenças como câncer. Claro que o câncer tem origem genética também, mas existem muitos fatores externos, como radiação e, é claro, nossa alimentação hoje em dia, nossos hábitos de modo geral, a nossa atmosfera é bem poluída, enfim, mas a célula tem a receita exata do que ela precisa, do que ela tem que replicar. Às vezes, como tudo que existe no universo é composto por átomos, lembra da primeira aula, das primeiras aulas do primeiro bimestre, tudo é composto por átomos, então metais pesados, tóxicos e radiação também têm origem nesses elementos. Então, eles podem, de alguma forma, alterar, danificar o material genético, e danificando ocorre ali uma bagunça que, na hora da replicação do material genético, a célula acaba produzindo, ou melhor, replicando células defeituosas e sem função alguma. Então, com isso, vai substituindo durante a apoptose células sadias e, com isso, vai ocupando aquele espaço. E isso podemos chamar de tumor. Então, essa de fato, a grosso modo, é um câncer. Agora vamos à revisão básica, lembrando que senti que há muita dificuldade nos últimos temas, nas leis de Mendel e em genética como um todo. Então vamos lá, vamos pensar em uma prática aqui. Olhos verdes. Quem quer ter olhos verdes, levanta a mão, vamos supor. E os olhos castanhos. O que acontece, galera? Temos 46 cromossomos, beleza? Desses 46 cromossomos, você tem 23 de pai e 23 de mãe, e eles vão formar pares, ok? Então, esses cromossomos, um veio do pai e o outro veio da mãe, e são os cromossomos que vão determinar a mesma característica, ok? E o que que vai acontecer? Aqui vamos supor que aqui está o genoma que vai determinar os olhos, o vermelho da mãe e o amarelo do pai, ok? Então tá bom. O, o dominante aí, o A, será os olhos verdes, ok? E o amarelo será os olhos castanhos, enfim. Por que que fala de probabilidade? Porque você tem um gene para cada característica e você herda, você tem duas informações no caso, porque você tem dois cromossomos que vão determinar aquelas características e você tem um lado que traz de pai, outros de mãe. Claro que tem informações que vão coincidir, enfim, outras não. Pode apresentar se for dominante, se for recessiva, só é apresentada na ausência de um dominante. Eu cansei de falar isso, mas vou falar de novo. Vamos lá. Nesse caso, vamos chamar de gene heterozigoto dominante. Como assim? Heterozigoto porque manifesta, não é o mesmo gene, não vai manifestar a mesma característica. E dominante por quê?
Lembra que o azão, letra maiúscula, sempre vai representar os dominantes, enquanto que os recessivos serão representados pelas letras minúsculas, ok? Então, o único jeito de uma manifestação recessiva acontecer é na ausência de um dominante, ok? Só se fossem duas informações recessivas, aí você poderia ter a manifestação dos olhos castanhos. Nesse caso, os olhos serão verdes com certeza, ok? E cromossomos homólogo, quero dizer que tem a mesma origem, como assim? Claro que um veio de pai, outro veio de mãe, mas como assim homólogo? É porque eles vão determinar a mesma característica. E isso é uma informação bem importante. Lembre-se sempre, azão, azão e azão, azinho sempre dominante. E apenas quando ocorre azinho, azinho, aí você consegue manifestar uma informação recessiva, ok? Lembrando que essas informações que podem ser dominantes e excessivas não são apenas coisas boas. Podem ser coisas ruins também, como doenças, enfim, genética. Então vamos lá, ao heredograma. Nome estranho e comprido. É um pedaço, um fragmento apenas, ele é muito mais complexo, é apenas para que aprendam. Quando você faz um estudo genético, procura um geneticista, um médico, para saber a probabilidade de algo em seus filhos e netos, é aqui que você começa. Eu não acredito que alguém vai perder o tempo fazer isso com um médico ou um geneticista para saber se o filho pode ter olhos verdes, cabelo ruivo, não sei. Geralmente é usado como parâmetro para estabelecer a probabilidade de o surgimento, ou melhor, ressurgimento de alguma doença genética. Nesses casos é bem comum. E ele é muito mais complexo. Você coloca lá os indivíduos que você conhece na família, representado aqui, não tem que pôr foto nem nada, ok? E o que que acontece, gente? As mulheres, elas sempre vão ser representadas pelos círculos, ou seja, tudo que é redondo ali será mulher. Enquanto que os quadrados, né, sempre quadrado, são os homens. E as, essas figuras que estão em preto representam os afetados. No caso aqui, mulheres afetadas e enquadrado homens afetados, ok? Então, o primeiro ponto, você realiza o heredograma e quantifica os indivíduos que foram afetados pelaquela característica, como eu disse. Ninguém faz isso para olhos verdes, cabelo ruivo, nem nada, a não ser na escola para teste mesmo. Mas no meio clínico mesmo, eles realizam esses experimentos para saber se uma criança tem uma tendência ou com a proporção de ter determinada doença genética, ok? É onde é mais utilizado. Bom, gente, agora entendendo na prática, vamos tentar desenhar aqui, beleza? Peguei uma imagem na internet para facilitar minha vida, mas não facilitou muito porque está faltando um A aqui. Ok, agora sim. Então, o que acontece? Vamos pensar aqui, ainda na cor de olhos, ok? Eu tenho aqui o pai com olhos verdes, mas os olhos dominantes na família dele eram castanho, mas o que aconteceu? Já é outro exemplo. Eu tenho dois cromossomos, um que veio de pai e outro veio de mãe, porque eu tenho metade de pai e metade de mãe, e sempre no pareamento, esses cromossomos eles vão manifestar mesmas características, ok? Só que o que difere é que um gene aqui manifesta uma junto com esse, o daqui manifesta outra, enfim, nesse pareamento aí, é importante pensar nisso. É que nessas divisões de cromossomos, eles se dividem aqui pelas cromátides. Então, de repente, você pode pegar a parte que tem uma informação recessiva. E de repente a dominante pode ficar para lá. Ou pegar a dominante, enfim.
Mas onde quero chegar com isso? É que esse azinho, uma recessiva, era de mãe e a outra era de pai. Então, foi o único meio de manifestar essa característica. Porque, assim, nunca que um recessivo vai manifestar característica na presença de dominante, somente na ausência dele, ok? Então, vamos colocar isso aqui no gráfico. Imagine que isso aqui está em branco. E eu sei que isso aqui é o homem, porque aqui você tem o esperma, é óbvio, né, gente? Assim, assim. Aqui o homem, o símbolo do homem. Então aqui, logo coloco o A e o outro Azinho. Os dois Azinhos. E aqui a mãe. A mãe tem um recessivo, que não seria olhos verdes, e aqui um dominante, que são os olhos verdes. O que que rolou? Se caso, na divisão das cromátides, que é um cromossomo é assim, cromátide seria essa parte aqui e essa aqui. Ela pegasse a outra parte recessiva, os olhos dela não seria verde. Entendeu? Não seriam verdes, né? Melhor, é coletivo que são dois, não é um só. Então tá. Então ela é dominante porque ela tem o asão. Ela não tem um gene dominante ou recessivo? Sim, tem. Só que nesse caso ele continua sendo dominante porque sempre na presença de um dominante a manifestação é dominante. O único jeito de manifestar uma característica recessiva é na ausência do dominante e em parceria com outro recessivo, ou seja, com outro da letra minúscula, que é representada pela letra minúscula, ok? Vamos colocar aqui a mãe, um gene aqui e outro aqui, um dominante recessivo, enquanto que o pai são dois recessivos, ok? Aí vamos lá. Lembra que na presença do dominante é ele que impera, o recessivo só impera com o outro recessivo. Então coloca aqui o da mãe primeiro, porque é o dominante, o do pai desce. E aqui de novo o da mãe e o do pai desce. Ok. Na segunda linha, o outro gene da mãe, ele é recessivo. Então vai descer com o outro recessivo do pai e aqui de novo. O que que vai rolar aqui, galera? Vamos pensar em proporção, em fração. Quantas partes você tem aqui? Uma, duas, três, quatro. Não tem nem que fazer cálculo de regra de três. Você tem quatro partes. Quantas aqui podem determinar uma característica dominante? Uma, que eu tenho aqui o asão. Duas, que eu tenho aqui o asão também, dominante. Mas aqui são dois azinhos. São dois recessivos. E aqui também. O que que vai rolar aqui? Então, são quatro partes, duas para sim, duas para não. Ou melhor, duas para recessivo e duas para dominante. Então, temos 50% de chances do filho ter olhos verdes e 50% do filho ter olhos de outra cor. Não sei qual que disse no começo do exemplo, enfim. A mesma coisa se aqui fosse um asão, azinho. Aí seriam três partes dominantes. Aí você teria 75% de chances de ter um filho com olhos verdes e 25% com olhos de outra cor. Enfim, isso é bem variável. Então é assim que você estabelece uma probabilidade na genética. Isso segundo as leis de Mendel. Bom, já estou até um pouco exausto, lembrando que dei uma pausa para tomar um pouco d'água, enfim, e depois do repeteco de genética, vamos conhecer as estruturas do DNA, essa parte 3 da videoaula, e enfim, lembrando que eu acho que eu farei ainda um vídeo curto, um pouco mais sucinto e bem mais didático, abordando esse tema e os anteriores, caso vocês demonstrem que não captaram ainda, ok? Então, a partir de agora, vamos ver a estrutura básica do DNA, desde a sua formação atômica até os cromossomos. Então, logo aqui eu tenho um senhor DNA. Lembrando que vocês aprenderam que tem as bases nitrogenadas, que é a adenina com timina, citosina com guanina, enfim.
E também existe o RNA, que auxilia o DNA em muita atividade metabólica, que tem uma fita simples e não tem timina, tem uracila no lugar. Ele é uma fita única. Mas aqui no DNA você tem uma ligação de ponte hidrogênio hidrofóbica e é revestida aqui na sua parte externa da hélice helicoidal por fosfato e um tipo de açúcar, que no caso aqui é a desoxirribose. No RNA você encontra a ribose, também um tipo de açúcar. Essa aqui é a representação do DNA. E aqui você tem a formação de uma nova célula, enfim, está aqui formando um novo material genético, ou seja, replicando. Como que acontece? Você vê que o DNA vai se compactando, você pensa aí em uma corda que você pode enrolar o máximo possível para reduzir o tamanho, enfim, e eles vão formar os genes. Lembrando que não há uma definição correta em questão de quantidade de peso para genes, se é isso que vocês estão se perguntando. Mas como eles vão formar o cromossomo, um cromossomo em questão, e temos 46, cada parte do cromossomo guarda informações de características que possamos ter em fenótipos, ou seja, o que é possível visualizar, e nos genótipos, aquilo que você não pode visualizar. Dentre elas, outras informações como doenças genéticas e, e outras questões que podem se manifestar ou não. Depende da sorte ou do azar do indivíduo, se for uma coisa ruim. Agora, apenas para recapitular e consolidar, ok? Aqui eu tenho dois indivíduos, eles têm pele, óbvio, então essa pele é formada por células epiteliais que formam o tecido epitelial. Enfim, assim como você também terá células musculares que vão formar o tecido muscular. E, enfim, assim como você terá o tecido conjuntivo, você terá os neurônios no cérebro compondo o sistema nervoso, enfim. Onde eu quero chegar com isso? É que em cada estrutura, aqui por exemplo tem um tecido ósseo. As células ósseas são as mais rígidas, lembrando que uma das funções do tecido ósseo é dar sustentação aos vertebrados. Então, eu quero chegar ao ponto que, independente do órgão, independente do tecido, todo, toda célula que você possui vai ter o mesmo material genético que você tem, aquele que foi misturado de pai e mãe no momento da fecundação. Na formação de zigoto, aquele mesmo material genético será replicado durante toda a vida desses dois indivíduos, assim como a minha e a sua. E agora um remake. Como viram, cada célula de um organismo pluricelular tem o mesmo DNA, assim como o unicelular também, mas no caso não tem como comparar, porque ele só tem um núcleo no caso, se for eucarionte. O DNA é composto pelas bases nitrogenadas adenina, timina, citosina e guanina, representadas por TACG, são ligadas por pontes de hidrogênio. Tem um formato de hélice helicoidal revestida por pentose, que é desoxirribose e fosfato. Pentose porque tem aquele formato de 5 pontas. Também existe o RNA, e a principal diferença é possuir apenas uma fita. Isso é RNA, ele possui uma fita simples. E nas suas bases nitrogenadas, ele tem todas, com exceção de timina. Neste caso, é substituída por uracila, no lugar de timina. O RNA ele não vai substituir o nosso material genético e ele não compõe nosso material genético. Ele auxilia no metabolismo ali, nas atividades do, bioativas da célula e do material genético das proteínas. Ele tem um papel fundamental, mas
lugar que você vai encontrar talvez um RNA com material genético é nos vírus, em alguns vírus no caso. Agora vamos à parte final desta aula que é a radioatividade. Vamos entender como é que funciona mais ou menos isso daí. Eu sei que já viram bastante coisa sobre átomos, teoria atômica, enfim, mas vamos dar uma recapitulada antes, porque foi no início do ano, acho que é bom dar uma lembrada antes. Olha só, sobre os átomos, questionamento sobre matéria iniciou na Grécia Antiga, em que os gregos questionavam qual é a composição da matéria, do que é formada a matéria, seja sólida, gasosa ou líquida, enfim. Dalton foi o primeiro a propor uma teoria atômica que ficou conhecida como bola de bilhar, a mais conhecida e sólida, não que hoje é tida como verdade, mas foi importante para a época. Hoje sabemos que toda a matéria é composta por átomos e antes vamos dar uma visualizada nisso aí. Em falar nisso, antes de entrar no fato de radioatividade, eu queria indicar um filme que chama Radioativo. Ele está no Netflix. Quem não tiver a Netflix pode baixar também a Pobreflix, que é um aplicativo alternativo, está no Android. Enfim, ele é conta a história de Marie Curie, que foi a cientista que descobriu o polônio, que é um átomo radioativo. No entanto, a vida dela é toda conturbada, ela tem uma vida bem tensa e ela foi muito perseguida, inclusive sofreu machismo no meio científico. E o filme representa muito bem isso e eu achei bem bacana. É uma dica para o fim de semana para quem quiser. Vamos, galerinha, apenas recapitular um pouquinho. Olha, um átomo. O átomo é que compõe a matéria, seja ela líquida, sólida ou gasosa, não é? O núcleo, você tem nêutrons e prótons, e na eletrosfera, no seu entorno, você vai ter orbitando ali, como a Terra em torno do Sol, os elétrons. Vamos lá. Em vermelho, vocês percebam que há três bolinhas, ou seja, três nêutrons. Os nêutrons têm carga neutra, não há carga nenhuma. E os prótons em azul, eles têm carga positiva. Então, se fossem todos positivos, então teríamos maioria de positivos. Nesse caso, não. Estamos equilibrados, porque temos três elétrons do lado de fora ali orbitando, que são negativos. Então, isso que mantém o átomo como ele é, a atração de carga positiva com carga negativa. Se fossem cargas iguais, se as cargas fossem iguais ou melhor, eles iriam se repelir. Então, essa aqui é a ideia. Aí você pega e fala, mas como é que eu sei que um átomo é de oxigênio e de hidrogênio porque é um quadrado, outro é redondo? Não. O que difere um átomo do outro, lembra da tabela periódica, é a quantidade de massa, ok? Lembrando que geralmente a quantidade de elétron e próton e nêutron é a mesma. Se eu tenho três elétrons, vou ter três nêutrons e três prótons. Se eu tenho um elétron, vou ter um de cada também. Então, isso que difere um átomo do outro. Um átomo de hidrogênio, ele possui um elétron, próton, nêutron. Enfim, já Mercúrio terá X de cada. Então, cada elemento terá uma massa diferente. Isso é importante de lembrar. E aqui é apenas para brincar, vamos lembrar que, no caso, os elétrons sempre estão em movimento na eletrosfera, estão orbitando em torno do núcleo. Então essa atração nunca termina. Então os átomos eles mudam a matéria que eles compõem. De repente, a madeira ela vai se decompor, aqueles átomos regressam para o solo e podem nutrir outras plantas, enfim. A água evapora, o átomo pode se separar na atmosfera, enfim. Tudo isso tem ligação. Os átomos sempre existiram, existem e vão continuar existindo. A única coisa que modificou foi a matéria que eles compunham na época. Talvez um dia foi um bicho, outro dia foi uma planta,
hoje é uma rocha, enfim, isso que vai modificando, ok? Eu não quero me alongar muito, mas essa videoaula está ficando muito grande e eu venho aqui mostrar apenas as estruturas básicas de um DNA. Você tem desoxirribose aqui. Vou apresentar também timina, citosina, guanina. O ácido fosfórico, que é o fosfato. Percebam que tem P, O e H. Hidrogênio, oxigênio, enfim. É para determinar o quê? Que toda a matéria que existe no planeta é composto por átomos. E a nossa menor unidade é essa. Então, percebam que até nosso material genético é feito por DNA. Então, lembra naquele momento que eu disse que alguns átomos tóxicos podem invadir o material genético e alterar de alguma forma as moléculas, e isso pode ocasionar em replicação de material genético alterado, errado, e isso ocasionaria em células defeituosas. Então, é por essa razão, porque os átomos também estão presentes em nosso DNA, assim como está em tudo que compõe, tudo que é matéria, seja líquida, gasosa ou. Aqui é apenas para relembrar, a tabela periódica é onde você pode consultar os átomos que existem aqui no nosso planeta e no universo como um todo, os que são descobertos, eles estão em ordem e a regra é uma letra maiúscula para cada átomo. Quando só existe aquela letra maiúscula, então é acrescentada uma letra minúscula, ok? Que é o caso do magnésio, enfim. E bora lá. Sobre radiação, a partir do polônio, todo átomo é radioativo, porque a característica dos radioativos é que eles têm um núcleo instável, ok? E vamos entender mais ou menos logo mais. E importante falar também dos metais pesados, como o cádmio, tem o mercúrio, você tem o arsênio, você tem o cromo, você tem o chumbo, você tem o manganês, enfim, o cádmio. Ó, por exemplo, o cádmio provoca problemas gastrointestinais e respiratórios. O arsênio provoca problemas nos sistemas cardiovascular, respiratório e nervoso. O chumbo atinge o sistema nervoso e medula óssea e os rins. O mercúrio concentra-se em várias partes do corpo, como glândulas, pulmões e fígado. O manganês provoca problemas respiratórios e efeitos neurológicos. O cromo causa irritação na pele e, em casos elevados, ou seja, em quantidades maiores, causa câncer, enfim. O que acontece? O metal pesado, a característica deles é não ser eliminada pelo organismo. Ou seja, eu tenho metais pesados no meu organismo que eu estou adquirindo através da alimentação, lembrando que no mundo atual somos envenenados todos os dias pela atmosfera tão poluída, pela alimentação rica em agrotóxico, rica, estou dizendo na ironia, claro, e esses metais eles não saem do nosso organismo. Existe muita teoria, muita na internet, no senso comum, pessoas que prometem desintoxicar, dieta detox, nada disso funciona. Aquele átomo que se instalou em determinado órgão, ele vai acumular com outros, aquele elemento pesado, ele se acumula com outros que vão entrar futuramente e a longo prazo pode desencadear algum tipo de patogenia, algum problema de saúde, e que na maioria das vezes leva o indivíduo à morte, ok? E quando eu falei de câncer, está ligado a isso, alguns átomos que podem, de alguma forma, realizar algum tipo de ligação, seja ela iônica, covalente, eu não sei, com os átomos da sua, do seu material genético, e isso pode bagunçar toda as replicações, porque você está alterando o seu material genético. Em falar em ligações atômicas, vamos lá. Essa aqui é uma representação de moléculas, claro que não é assim, é apenas para imaginar como seria, não que
Ele é uma bolinha preta, mas uma vermelha, é óbvio, né? Mas os átomos se ligam e formam moléculas. Existem três tipos de ligação atômica, que é a ligação iônica, que acontece quando um átomo ele tem um elétron a mais e se liga com o outro que está com um elétron a menos, enfim, e isso altera a energia para positiva ou negativa, enfim. Você tem também a ligação covalente, que são dois átomos que estão compartilhando dois elétrons, ou um, não sei, mas eles estão compartilhando o mesmo elétron. Nenhum perde, nenhum ganha. Eles apenas compartilham os elétrons que eles têm. A ligação está sendo feita por aqueles elétrons. E tem a ligação metálica, lembrando que os elétrons eles ficam dispersos, se movimentando desse jeito, e isso inclusive lhe dá característica. Claro que ligação metálica só ocorre nos elementos que são metais na tabela periódica, vocês podem consultar. Tem o grupo dos metais, enfim, dos gases, gases nobres, enfim, só ocorrem com os metais. E isso lhe dá a característica de ser um bom condutor. O metal é bom condutor de eletricidade, ou seja, condutor elétrico, e condutor térmico. Já perceberam que quando alguém utiliza uma colher de metal para pegar alimento no fogão, sei lá, e deixa a colher por um tempo, aquela colher ficará quente, porque o metal é um bom condutor térmico também, além de elétrico. Agora sim, essa aula está muito comprida, né? Então vamos à radioatividade. Vamos lá, gente. A partir do elemento polônio, como eu disse, todos são. Inclusive, quem descobriu o polônio foi Marie Curie. Esse filme está na Netflix, assistam se possível. Bem bacana, dica cultural. Todos os átomos são estáveis, são radioativos. A propriedade é comum em átomos como urânio e rádio, que eles emitem espontaneamente energia na forma de partículas e onda e tornam-se elementos químicos mais estáveis e leves, ou seja, eles expulsam alguma coisa e ficam mais leves com isso. É como se fosse uma pessoa que passa mal e vomita e de repente está sentindo melhor. É mais ou menos por aí. E os raios alfa, eles são partículas positivas, é importante lembrar disso, positivas, e ocorre quando dois prótons e dois nêutrons com baixo poder de penetração saem ali do núcleo, tá? Relaxem que vamos ver a animação. E também temos os raios beta, que são partículas negativas que não contêm massa, constituída por um elétron, massa desprezível, ou seja, um elétron que foi criado, que eu vou explicar depois, e o poder de penetração é superior ao dos raios alfa, mas é inferior aos dos raios gama. E os raios gamas são ondas eletromagnéticas de alta energia e, por não serem partículas, também não possuem massa. Agora vamos entender tudo isso na prática, acho que é bem melhor. Agora sim vamos aprender na prática, ok? Então aqui temos os raios alfa. Então, eu já ia falar beta, mas é alfa. Então você tem ali o núcleo expelindo ali duas partículas que são dois prótons e dois nêutrons, então ela se torna mais estável, sente aliviada. No fim das contas, eles serão raios radioativos. Enfim, a radiação nisso. E o que acontece? Esse raio tem um baixo poder de penetração, diferente do beta, que é isso aqui, tem um poder maior, que é a desintegração de um nêutron, que acaba se tornando três, um nêutron que acaba ficando no núcleo, e um elétron e um neutrino que acaba saindo, tendo então carga negativa. O poder de penetração é bem maior. E enquanto que os raios gama, eles têm
apenas massa e carga zero, ou seja, não é alterado em nada na massa deste elemento. Agora, na comparação de poder de penetração, o que eu quero dizer com isso? É o poder de atravessar, de atingir certos, certas, certa matéria, né? Certos objetos, de forma geral. Aqui as partículas alfa, ela tem um poder menor de penetração, então até mesmo papelão pode reter. Os danos a nós, seres humanos, é somente cutâneo, é somente na pele mesmo. Já as partículas beta, os raios beta, conseguem se aprofundar um pouco mais em nós. No entanto, não atravessam o organismo, o indivíduo como tal, mas pode de alguma forma atingir alguns órgãos, enquanto que os raios gama eles conseguem atingir profundamente os indivíduos, até mesmo atravessando. Ele só é retido por placas de chumbo bem grossa ou parede bem grossa mesmo. É o único meio de barrar. É importante lembrar que a radiação está presente em nossas vidas, em vários equipamentos que utilizamos. A radiação natural nos faz mal e até mesmo alguns materiais podem fazer mal também, que possuem radiação. No entanto, ele é importante também, ao mesmo tempo que nos faz mal, pode nos fazer bem, porque um dos tratamentos utilizados no câncer é a radioterapia, que consiste em uma radiação que atinge o tumor e faz com que ele reduza o seu tamanho ou se fragmente em pedaços menores. Assim, possibilita a ação do sistema imunológico ou potencializa a quimioterapia. Lembrando que quimioterapia é um tratamento utilizado para células menores, enquanto que a rádio é para tumores mais grandes. Enfim. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Qualquer coisa vocês podem me procurar. Qualquer coisa mesmo, é só chamar, beleza? Até mais.